amigas, povo e pova, eu sou Daniel Nonato. Obrigado a você pela presença em nosso encontro matutino. Lembrando que hoje, domingo, dia 8 de maio de 2022, também o domingo dedicado ao Bom Pastor, claro, também porque hoje, para a cultura brasileira, norte-americana, estadunidense, para a cultura no mundo, geralmente celebramos o Dia das Mães. Sabemos que o Dia das Mães surgiu de uma proposta de uma menina, de acordo com a tradição, em homenagear a sua mãe. E aí ela tenta homenagear a mãe, criou um cartão, e esse cartão, depois a ideia ficou boa, e o comércio começou a adotar essa data. É uma das datas assim, mais celebrada, mais divulgada, tanto quanto o Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos, como também o Dia de Natal aqui no Brasil. Sabemos que a menina Anne Maria Jarvis, filha de Ana Maria Jarvis, nascida em 1º de maio de 1864, entrou forte no luto da mãe e em 1907 decidiu que a data comemorativa para homenagear sua mãe, então foi idealizado o Dia das Mães, cujo intuito era celebrar sua mãe, Anne Maria Jarvis, mas também a maternidade. Então sabemos aí o Dia das Mães e temos aí hoje também celebrado na Igreja Católica, também na Igreja Metodista, o Domingo do Bom Pastor. Acho que essa ligação de mãe com bom pastor tem tudo a ver, não é isso? Mãe e bom pastor, eu acho que é uma figura que fica difícil não se ligar, né? Tanto o pastor como a mãe tem um jeito de lidar, o verdadeiro pastor também tem isso, né? O verdadeiro pastor tem um jeito de cuidar que nós não sabemos. Durante essa semana tivemos aí alguns momentos onde nós queremos ressaltar o Alexandre Garcia, foi oficial R2 no Exército Brasileiro, fardado no Dia da Vitória. Celebramos aí o Dia da Vitória, o dia que nós celebramos o fim, né, a derrota da Alemanha nazista. O povo alemão faz memória dessa data com muita tristeza e luto, sabendo muito bem o que representou, o que representa a figura do nazifascismo no mundo. Ainda hoje no Brasil algumas pessoas ainda defendem que é coisa boa. Bom, é coisa de pensamento aí. Também, durante a semana tivemos o aniversário do meu querido irmão bispo emérito de Nova Iguaçu, que agora está fazendo uma visita à família na Itália, o meu irmão bispo Dom Luciano Bergamin, um grande amigo, um grande irmão de caminhada, um pastor, qual eu tenho a honra de chamar de pastor. Também celebramos aí a vocação de todos os pastores que de verdade fazem do ministério do pastoreio na comunidade algo que funciona como pastor. Não aqueles que usam a igreja, usam a comunidade, o rebanho, para se alimentar, se beneficiar e receber aí, vamos dizer assim, uma panela de comida e também carro e luxos mais. Bom, vamos nós aqui, lembrando que o 4º domingo da Páscoa celebramos o domingo do Bom Pastor e também sabemos que o Bom Pastor verdadeiro é Jesus, e nesse ano de 2022 nós estamos aí celebrando também o dia dedicado às mães. Lembrando que o mês de maio ele entra forte com a festa de São José Operário, foi domingo passado, e também entra forte com o mês de Maria. Lembrando que no próximo dia 13, sexta-feira, teremos aí as comunidades, a Igreja Católica, celebrando Nossa Senhora de Fátima, a Nossa Senhora de Fátima que apareceu aos pastorinhos lá na gruta, né, na Gruta da Iria, na terra da Iria, em Portugal. Então, sendo o segundo domingo, é o domingo dedicado às mães. Você já abraçou sua mãe hoje? Já disse para sua mãe? Você que sua mãe já foi morar com Deus? Já rezou pelo menos uma Ave Maria para você que é católico, para você que é evangélico? Já fez memória da sua mãe? Né? E também lembrando que, como um bom pastor, a mãe, ela ama, ela é capaz de doar sua vida, e por amor e por seus filhos, mesmo assim, ela consegue com a força que nós não conseguimos entender. Lembrando que o verdadeiro e o bom pastor verdadeiro é Jesus de Nazaré, conforme diz lá em Atos 4, versículo 12. As leituras desse domingo, as leituras propostas são a leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 14, depois versículo 43 ao 52. O salmo é o Salmo 99 ou 100, dependendo da tradução. E, inclusive, falando em tradução, essa semana o sargento Isidoro, sargento pastor, deputado federal pelo estado da Bahia, conseguiu aprovar no Congresso Nacional de Regime de Urgência a lei, né? Uma lei, não lembro o número agora, também não vou citar,
que proíbe a alteração, a mexer na Bíblia. O Estado é laico, mas nesse caso não entendi por quê. Mas o Salmo 99, na tradução de origem latina ou de origem Almeida, e também na tradução Septuaginta, o Salmo 100. Aí você depois vai saber o que é Septuaginta e o que é Almeida. Nós somos o povo de Deus, somos as ovelhas do seu rebanho, que está escrito lá, é a resposta do Salmo de hoje, para quem for na missa. Ou podemos ler também o Apocalipse capítulo 7, versículos 9, depois versículo 14 ao 17. E o Evangelho de hoje, o Evangelho do Bom Pastor, tradicionalmente lido, né, nas comunidades, João capítulo 10, versículos 27 ao 30. Lembrando que Jesus, como pastor nesse tempo, onde muitos invocam para si a condição de pastor, pastor com letra minúscula, que manda imprimir bíblias com suas imagens, né? Estamos aí, o caso dos pastores do MEC, que intermediam ações com o governo federal e municípios, sem mencionar os pastores que invocam para si um direito, uma posição acima de outros cristãos, esquecendo da proposta evangélica de Jesus, lá em Mateus capítulo 20, versículos 17 ao 28, quando Jesus diz: maior é aquele que serve. E que Jesus, ele sempre coloca essa questão, né? Ele nunca trouxe para si título de honra. Ele é o bom pastor, ele assume a natureza de Cordeiro de Deus para salvar o rebanho que não é dele, mas do Pai do céu. E esses pastores que invoca em suas vidas status, né, estatutos, normas de direito canônico, etc e tal, para manter as vantagens de uma vantagem financeira, estão longe desse modelo proposto por Jesus de Nazaré. Para alguns, a figura do pastor e da ovelha fica apenas no campo da ideia, no campo, vamos dizer assim, de uma ideia assim longínqua. O que é pastor, o que é ovelha? A gente, aqui na cidade onde eu resido atualmente, a gente não vê pastores. A gente conhece o boiadeiro, a gente conhece aí o cuidador de galinha, mas a palavra pastor a gente conhece somente de igreja, né? Pois poucos conhecem de perto uma ovelha de verdade. E aqui vale a pena olhar para uma das características da ovelha. É simples, é um animal sensível, um animal inteligente, ao contrário de que muitos dizem que a ovelha é burra. Ela é capaz de identificar os outros integrantes do próprio rebanho, garantindo assim uma participação melhor, né? Garantindo assim que ela vai seguir o verdadeiro rebanho. São capazes de identificar o seu pastor, tem uma memória de excelência, enquanto para nós, para mim, para você, para quem não lida com ovelhas, para a gente tudo é ovelha. O pastor não, o pastor sabe e conhece bem cada ovelha. Então, eu particularmente, a gente olha assim, para mim, ovelha, tudo é ovelha, acabou. Se eu ver um bando de ovelha, eu não sei o nome. O pastor não, o pastor sabe o nome, chama cada uma pelo seu nome. O pastor consegue identificar. E somos nós também chamados a exemplo de Jesus e inspirados no modelo das mães, inspirado no modelo das mulheres que estão aí sendo mães, que cuida dos nossos filhos, das nossas crianças e cuida uns dos outros, olhando bem claramente para a mãe que tem aí a dupla jornada. Somos convidados também a seguir esse modelo, pois somos ovelhas do único rebanho aonde Jesus é o verdadeiro e único bom pastor. Ser parte de um rebanho não pode ou não deve ser uma anulação da natureza e personalidade dos membros do rebanho, mas também não podemos navegar para um individualismo, uma ideia egocêntrica que fere o princípio da vida em comunidade, com a espiritualidade individualista, celebrando e vivendo tudo numa relação no singular. Meu lugar é o céu, é meu Deus, esquecendo o nós. Nós somos o povo que caminha, somos o povo de Deus, o coletivo. Ser discípulo de Jesus envolve a capacidade de estar numa comunidade. Envolve, sobretudo, se deixar conduzir pela ação do Espírito Santo e seguir plenamente o caminho que é Jesus, a verdade que é Jesus e a vida proposta por eles. A relação com Deus, nosso Pai, é uma relação ela tem que ser além de uma relação individualista. E como pessoa nós devemos olhar bem, não uma espiritualidade de troca de favores, não uma participação de troca de favores, mas uma espiritualidade que envolve aquela espiritualidade trazida por Jesus de Nazaré, sem troca, sem interesse, vivendo de verdade um evangelho onde a boa nova do reino é o projeto.
O evangelho, ele é pregado não por causa das vantagens que pode se conceder dos títulos, mas por causa da necessidade de se salvar a humanidade. Diante de um mundo onde tudo envolve o lucro e as ideias de obter vantagem, Jesus inaugura um cuidado sem a busca do interesse. Jesus inaugura um novo tempo. Ele não busca o lucro. Hoje nós sabemos claramente como algumas igrejas, alguns grupos religiosos que se preocupam em manter o número de fiéis cheios para poder controlar financeiramente as suas contas. Jesus inaugura um cuidado que vai além disso. Diante dos maus pastores preocupados quanto a ovelha pode lhe conceder, e aí entra claramente a fala de Marx, quando ele fala que a religião é ópio do povo, e alguns veem essa frase aí como algo pejorativo, quando na verdade o Marx está dizendo que a religião ela entorpece. A religião não pode entorpecer, a igreja não pode ser uma fuga da realidade, ela tem que nos levar ao encontro do outro. E nós, como ovelhas que somos, devemos olhar bem para essa estrutura de se manter no poder, de estar no poder, aonde Jesus é o pastor, ele dá a vida, e nós também, como somos ovelhas, devemos nos inspirar no pastor para também dar a vida, sem nenhum tipo de benefício ou apenas lucro. E preocupa-se muito com os pastores, com os líderes religiosos que buscam ser um pastor aonde quer manter o lucro. E esses pastores perdem a noção da sua própria identidade, a sua própria identidade se tornando um gestor, um gerente de empresa, deixando a função de mediador, que é a função do pastor, a função do presbítero, a função do bispo, a função do pastor, literalmente da igreja evangélica, a função do diácono, a função de quem lidera a comunidade é ser mediador. Pastores que não pensam, ou que pensam somente no retorno financeiro que a igreja, que a comunidade lhe deve lhe dar, se comporta como um verdadeiro mercenário, de Bíblia na mão, de batina, de báculo e até mesmo de mitra na cabeça, preocupado com o legalismo ritual, com o moralismo hipócrita, com as finanças da sua comunidade, da sua igreja, perdendo assim todo o sentido dos pastoreios, da função pastoral que lhe foi confiada por aquele rebanho. Jesus é muito visto por muito como o bom pastor, e ele não invoca esse título apenas por invocar. Jesus, ele é chamado também de Cordeiro de Deus. Ele é chamado de Cordeiro de Deus lá em João capítulo 1, versículos 29. Nesse sentido que vê alguns dizendo que são pastores com privilégios, esquece e justifica as suas escolhas e acha que a sua posição merece mais do que aqueles que não são líderes de comunidade. Se for necessário recordar que Jesus é o pastor Cordeiro de Deus, que se entrega por amor e no amor. Lembrando que a figura do pastor, ela não é uma figura inventada por Jesus. A figura do pastor não é uma figura inventada por alguns membros da comunidade de fé. A figura do pastor, você passa lá pelo Antigo Testamento, quando você vê Abel. Abel é o primeiro pastor que oferta a Deus o que tem de melhor. Também passa por Moisés. Moisés também era pastor. E aí passa por outros líderes religiosos e passa por outros líderes do povo de Deus, que envolve, sobretudo, esse pastoreio. A diferença entre o pastor, o mediador e o mercenário e o gestor é muito pequena. O texto de hoje nos convida a olhar e contemplar a missão do pastor, Jesus Cristo. Jesus que fala a Nicodemos lá no capítulo 3, versículo 3, versículos 5 ao 6, e fala sobre a vida, sobre o novo nascimento. Muitos querem usurpar e agir na pessoa do pastor. Esquece que somos todos chamados a escutar a voz do pastor, segui-lo, aderindo ao projeto de Jesus e entregando o exemplo de Jesus em uma vida de amor e doação, lá em João capítulo 10, versículo 27. A imagem do pastor é uma imagem que nós devemos olhar com muito carinho. A imagem que vem trazida lá pelo Antigo Testamento, como eu falei, uma imagem específica, faz uma referência muito forte ao rei Davi, que era pastor, sendo um bom pastor, defendia o rebanho do seu pai Jessé. Podemos ver isso em 1 Samuel, capítulo 17, versículos 34 ao 35. E ainda se refere também, lá em Ezequiel 34, ao povo exilado, sem deixar de fora Moisés, Jacó,
Davi, Amós e o primeiro pastor que foi sacrificado, que foi morto, que foi Abel. E muitos outros pastores e também, por que não, pastoras que entregaram a sua vida. Resumindo, Jesus revela a sua natureza, a natureza que é reunir, que é proteger e cuidar do redil do Pai. O único e verdadeiro pastor e o bom pastor é Jesus Cristo. E somos nós todos ovelhas que não podemos esquecer isso, que alguns membros da comunidade exercem o serviço junto a todos e não podem perder de vista essa referência. A exemplo do mestre, entregar sua vida de forma livre e espontânea, sem ritualismo ou exigências, sendo um como Jesus e o Pai é um. O evangelho de hoje nos marca e nos chama a necessidade de olhar como ovelhas e ter necessidade de um grupo onde estabelece uma relação de amizade, um grupo familiar, onde Deus é Pai, onde Deus, com profundo amor de mãe. E aí nós olhamos claramente para o Dia das Mães hoje, uma mãe que protege, que guarda seu povo. E nesse domingo do Bom Pastor, celebrar a vocação das mães, não existe melhor analogia. Não tem como não comparar as mães e os pastores proposto por Jesus. As mães e os pastores. É uma analogia muito boa, é uma ideia muito boa, pois não existe um amor maior do que o amor de mãe. Palavra é uma palavra e ação. A ação não pode ser apenas palavra, uma ação que nós, não, sou bom pastor, mas cadê os líderes religiosos que não procuram a cuidar dos seus? Outro dia, visitando uma comunidade, participando de um outro evento, eu ousei a dizer que nós, agentes de pastorais, nós, membros da comunidade, batizados que somos convidados a cooperar nos pastoreios, na missão daqueles que exercem a liderança na comunidade. Essa lógica que nós somos apenas ovelhas sem autoridade, somos apenas ovelhas sem obrigações, é uma lógica que nós devemos viver claramente. Essa lógica que deve ser usada pelos pastores é uma lógica que envolve, sobretudo, uma lógica do achismo. Não posso fazer porque não tem que falar lá com o padre, com o pastor, com o bispo. E aí deixamos o que tem que ser feito para amanhã. Trazemos o texto hoje, também na liturgia de hoje, o texto de Apocalipse, no capítulo 7, versículos 9 ao 14, que traz para nós que Jesus Cristo, o Cordeiro, está no meio do trono, será o seu pastor e conduzirá as fontes de água viva. Sem esquecer a fala do Papa Francisco, que trouxe para nós essa ideia, a ideia de um pastor que tem que estar junto com o seu povo, essa ideia de um pastor que está preocupado de verdade. Na sua homilia, lá no dia 28 de março de 2013, na sua homilia, a primeira homilia que ele presidiu, uma missa de crisma como Papa, e ele dizia: quem não sai de si mesmo, em vez de ser mediador, torna-se pouco a pouco um intermediário, um gestor. A diferença é bem conhecida de todos: o intermediário e o gestor já receberam a sua recompensa. Ele não é colocado em jogo, a pele é o próprio coração, não recebe aquele agradecimento carinhoso que nasce do coração, e daqui deriva precisamente a insatisfação de alguns. Alguns que exercem o ministério de pastoreio, que querem porque querem pegar o seu ministério e colocar ali com vantagens, querendo carinhos e luxos para poder justificar a sua vocação, e acabam por viver tristes. Tristes são esses, transformados numa espécie de colecionadores de antiguidade. Ou então, a novidade, em vez de serem pastores com cheiro da ovelha, é isso que o Papa fala, cheiro da ovelha, isto é, ser de pastores com cheiro da ovelha. Sinta-se serem pastores no meio do rebanho e pescadores de homem. É verdade que a chamada crise de identidade sacerdotal nos ameaça e vem juntar-se a uma crise de civilização. Mas se soubermos quebrar a sua onda, podemos fazer nós ao largo no nome do Senhor e lançar as redes. É um bem que a própria realidade nos faça ir para onde aquilo que somos por graça apareça claramente como pura graça. Ou seja, para estimar que é o mundo atual onde vale só a unção, não a unção, e se revelam fecunda e unicamente as redes chamadas no nome daquele quem pusemos a nossa confiança, Jesus. O Papa, quando fala esse sermão, ele traz para nós isso há 9 anos atrás,
ele traz para nós um alerta profundamente para aqueles que exercem a liderança. E nós também, nesse domingo vocacional, nós queremos às vezes padres em nossas comunidades, temos aí igrejas católicas tornando igreja evangélica, nós temos aí padres frios na sua vivência pastoral, são bons em celebrar missas lá com o Santíssimo, em fazer procissões enormes, e nós gostamos, vamos lá, choramos, nos emocionamos, mas não tem uma espiritualidade focada na vida, focada, ou então preocupado se o direito canônico diz, ou se o direito canônico não diz, preocupado se está no catecismo, preocupado se está na Bíblia, e esquece profundamente que o pastoreio envolve, sobretudo, ser solidário, ser fraterno e o principal, ser presença no momento de dor e de sofrimento do povo. Aquilo que nós vivemos hoje, em período pré-eleitoral, em período das eleições, onde uns e outros falam que Deus acima de tudo, esquece que Deus quer estar no meio de nós. Por isso Jesus é o pastor cordeiro. É o pastor cordeiro. Ele aparece lá em Apocalipse dizendo: o cordeiro que está no meio do trono será seu pastor e o conduzirá às fontes de águas vivas. Talvez o que nos falte, nós, como animadores de pastoral, como cristãos, nós pregadores de internet, nós que vamos aqui para o YouTube, para o Facebook, para a rede social, pregar, colocar versículos bíblicos, talvez em nós nos falte essa noção que nós também devemos ser cordeiros que se entregam, cordeiros que estão no meio do povo, cordeiros que estão na função de cuidar da pastoral. Aquele curso de teologia que eu fiz no 1900 antigamente, já tem mais de 10 anos que eu me formei, quase 10 anos já que eu me formei, a gente olha claramente quando falamos do agente de pastoral. O agente de pastoral nada mais é do que um braço do pastor. Nós jamais podemos roubar e jamais devemos nos prender no direito e na razão de um pastoreio egoísta, um pastoreio aonde nós queremos invocar para nós um direito que não nos cabe. Também não podemos viver um pastoreio dos lucros e da vantagem. Uma das coisas que nos preocupa, e nos preocupa claramente nesse final do século XXI, nesse início do século XXI, olha, estou no final do século XXI, deve ser porque eu quero ver lá os segredos lá dos 100 anos do sigilo que botaram aí no certo documento. Nesse início do século XXI, nesse comecinho, diante de uma pandemia que ainda está acontecendo, o que nós não podemos perder é essa intimidade, é essa prática de se reconhecer ovelha, mas também de se reconhecer parte da liderança da comunidade, parte de um pregador. Se você não sabe pregar, pregue com atitude, que às vezes as suas atitudes são melhor do que muitas pregações de doutores, teólogos, mestres. O evangelho de hoje traz para nós uma mensagem. É preciso ser pastor, mas também não podemos perder a humanidade, a humildade das ovelhas. É preciso reconhecer, e se tem que ser pastor, que sejamos bons pastores. Por isso, eu deixo vocês aqui hoje, amanhã, se Deus quiser, é segunda-feira, estamos vivendo aí, essa semana já tem aí o novenário Nossa Senhora de Fátima em algumas paróquias. Participem, rezem, vamos celebrar aí a vocação das mães no dia de hoje. Dê um beijo, um abraço, reze pela sua mãe e vamos juntos celebrando a graça do dia de hoje. Lembrando que ainda estamos numa pandemia, então quem puder, fique em casa, quem não puder, tiver que sair, use máscara. A pandemia ainda está matando, existe um risco muito grande da pandemia se avançar por aí, e nós devemos, como cristãos que somos, envolver-nos no amor de Deus, o amor que nos fortalece, o amor que nos leva a contemplar, sendo também com nossos irmãos e amigos, com nossos queridos filhos e filhas, com nossas mães, com aqueles que nós temos que amar, verdadeiros pastores que dão a vida. Bom, eu paro por aqui, agradeço a você pelo carinho, lembrando que ainda estou precisando de emprego, então se você puder, colabore via Pix, assim que aqui vai estar meu Pix aqui, então coloque aí, denonato1@gmail, comente aí na postagem, se inscreva no canal, e sem esquecer também, que se você puder, visite meu blog lá, blog.denonato.blogspot.com. Fique com Deus! Parabéns a todas as mães, mulheres, que estão aí dando a vida pelos seus filhos e filhas, trabalhando em tripla jornada e por aí afora vai, dando aos filhos todo o seu amor. Fique com Deus! Parabéns aos pastores verdadeiros, aos pastores que estão intimados, que procuram as ovelhas, sobretudo aquelas ovelhas cabeça duras, que nem a mim. Vamos nós!